Olá, minha gente. Hoje eu vou aqui fazendo questão de abrir com vocês um livro que chegou e eu sequer tinha aberto. Então, para que a gente possa celebrar junto esse momento, mais uma vez, um livro muito mais acessível do que outros, mas para a gente experimentar junto. Deus do céu, Cartas a um Jovem Poeta, Rilke Maria Rainer. Mesmo autor de Os Cadernos de Malte Leipzig. A tradução é de Pedro Susekin. Pedro Susekin será também alguma relação com o romance A Pomba, minha gente? Vamos investigar. Mas o Rainer Maria Rilke, a gente falou em Salomé, não tem como não ter uma associação entre esses dois. Deve ter sido o amor mais lindo, quem sabe, de toda a história da literatura. Salomé e Rainer Maria Rilke. Acredito eu que ele, bem mais jovem do que ela, não é mesmo? Para você ver que o amor não funciona na regra do Deus Cronos. Mas então vamos ler o livro, experimentá-lo juntos. A coleção LM Pocket, de dois irmãos, salvo engano, que resolveram revolucionar esse mercado literário. E até tive a honra de conhecer um deles outro dia pelo Instagram. Mas com expositores e formatos mais práticos, mais simples de carregar, revolucionaram o mercado. E aqui está a minha edição de Cartas a um Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke, que nasceu em 1875, portanto, final do século XX, um período de extrema efervescência na arte. Depois de 1840 até 1920, a gente vive aí talvez a inauguração de boa parte dos movimentos artísticos, não é mesmo, minha gente? Então, vamos lá. René Karl Wilhelm Johann Joseph Maria Rilke nasceu em Praga, então parte do Império Austro-Húngaro, no dia 4 de dezembro de 1875. Filho de Joseph Rilke, funcionário ferroviário, e de Sophie Antz, filha de uma rica família pequeno-burguesa. A infância de René é cheia de conflitos emocionais e traumas que o marcaram para toda a vida. Até os 5 anos, a mãe vestiu com roupas de menina, numa tentativa de compensar a morte de uma filha recém-nascida. Em 1886, 2 anos após a separação dos pais, Rilke ingressa na carreira militar, mas a abandona 5 anos depois por razões de saúde. Em 1894, escreve Leben und Lieder, Vida e Canções, seus primeiros livros de poemas, e no ano seguinte é admitido na universidade, onde estuda literatura, história da arte e filosofia. Nessa época, escreve Lahrenopfer, Oferenda aos Lares, também de poemas. Em 1897, conhece a intelectual e escritora Luandre Salomé. Aqui a gente tem a idade também de Salomé, eram 10 anos de diferença, minha gente. Ele de 1851, nossa, eu voltei lá para o século XVI. Ele de 1851, ela de 1861. E nesse ano de 1897, eles se conhecem. Conhece a intelectual e escritora Luandre Salomé, por quem se apaixona e escreve o livro de poemas Traumengefront, Coroado de Sonhos, que, como suas primeiras incursões líricas, é de inspiração neorromântica. Salomé é casada e o relacionamento amoroso dos dois termina após 3 anos. Continuam amigos e confidentes, e é por sugestão de Salomé que René troca seu primeiro nome para Rainer. Em 1898, Rilke escreve os poemas de Advento e, nos anos seguintes, Das Buch vom Monachenleben, o livro da vida monástica.
que se torna a primeira das 3 partes de uma obra maior intitulada Das Stundenbuch, o livro das horas. E o livro de prosa Geschichten von lieben Gott, Histórias do Bom Deus. Em 1901, casa-se com Clara Westerhoff, aluna do escultor Auguste Rodin, e nasce a única filha do casal, Ruth. Escreve Das Buch von der Pilgerschaft, acho que é isso, o livro da peregrinação, segunda parte de O Livro das Horas, que, assim como o livro da vida monástica, é dominado pelo pressentimento de um Deus ainda por vir. Os versos desses livros, comparados com sua produção lírica anterior, são mais objetivos e concretos. Em 1902, Rilke viaja sozinho para Paris, a fim de escrever um trabalho sobre Rodin. Nos anos seguintes, a capital francesa torna-se a segunda casa do escritor, onde trava contato com artistas modernistas. São dessa época as vivências que inspiraram o romance Die Auszeichnung des Maud, Laurits Brecht, ou Brecht, Os Cadernos de Maud, Laurits Brecht, terminado em 1910. Os trabalhos literários mais importantes desse período são Das Buch von der Armut und von Tod, o livro da pobreza e da morte. 1903, Das Buch der Bilder, o livro das imagens, terminado em 1906, e Neue Gedichte, novos poemas, 1907. Der Neuen Gedichte anderer Teil, outra parte dos novos poemas, em 1908, Requiem, do mesmo ano, e Mir zu Fern, para celebrar-me, 1909. A partir de outubro de 1911, Rilke passa alguns meses no castelo Duino, perto de Trieste. Lá escreve as Duineser Elegien, Elegias de Duino, e Das Marienleben, a Vida de Maria. Durante a Primeira Guerra Mundial, se estabelece em Munique. Chega a ser recrutado pelo exército, mas consegue uma dispensa. Fixa residência no castelo de Museau, no cantão de Valais, Suíça, em 1921. E lá reencontra a inspiração que lhe fugira durante quase toda a década anterior. Em meio a um período de intensa criatividade artística, Rilke escreve Die Sonnet an Orpheus, Soneto de Orfeu, considerado o ponto alto de sua obra poética. Uma série de problemas de saúde obriga o poeta a internar-se várias vezes em um sanatório perto de Montreux e passa algumas temporadas em Paris na tentativa de recobrar a saúde por meio de uma mudança de clima. Em 1926, escreve em francês os poemas de Verger, Pomares, e Le Canto Valossin, os quartetos de Valais, o Valais. Infelizmente, lhe é diagnosticada leucemia e Rilke morre em seguida no sanatório Vaumont, na Suíça. Ele é enterrado no cemitério de Viège, no dia 2 de janeiro de 1927. O epitáfio de Rilke, escrito por ele próprio, dizia... esse texto é bem conhecido. Rose on Rainer Widerbruch Lust Niemands Schlaf zu sein an der Sowjet Liden. Rosa, ó pura contradição, alegria, de ser o sono de ninguém sob tantas pálpebras. Postumamente foram publicados os volumes de poemas Le Rose, As Rosas, e Les Fenêtres, As Janelas. Bom, a apresentação é do Pedro Susskind, que só me lembra o livro A Pomba. Se não leram, leiam. E eu vou ler para vocês. Rainer Maria Rilke, 1875 a 1926, poeta nascido em Praga, é um dos autores de língua alemã mais conhecidos no Brasil. Suas obras, que tiveram grande influência sobre mais de uma geração de poetas, vêm sendo publicadas há várias décadas e sempre despertaram muito interesse. Existem, por exemplo, traduções excelentes de textos seus feitas por alguns dos maiores nomes da poesia brasileira, como a versão de Manuel Bandeira para Torso Arcaico de Apolo.
ou de Cecília Meirelles para a Canção de Amor e de Morte do porta-estandarte Cristóvão Hilke, ou as várias versões feitas por Augusto de Campos, que em 1994 publicou uma coletânea de 20 poemas de Hilke, e em 2001 um novo livro no qual acrescentou mais 40 poemas traduzidos. Apesar da continuidade do interesse pelo autor, a recepção de Hilke no Brasil se caracteriza por uma duplicidade que reflete a bifurcação dos caminhos tomados por sua própria poesia. Por um lado, o poeta do inefável, das legiões de anjos, aos quais se dirige a primeira das elegias de Duino. Por outro, o poeta da precisão do olhar que descreve a pantera ou a dançarina espanhola nos novos poemas. No Brasil foi o primeiro aspecto que suscitou a admiração inicial por Hilke, sobretudo entre os autores da chamada geração de 45, desencadeando uma espécie de hilkeanismo em língua portuguesa. Mas contrariando a recepção inicial e corrigindo o que ele tinha de tendenciosa, também os chamados poemas coisas, Tingerdichte, reunidos sobretudo nas duas partes dos novos poemas, passaram depois a merecer a devida atenção. O elogio que João Cabral de Melo Neto faz a esse livro nos 2 primeiros versos de Hilke, Novos Poemas, publicado em Museu de Tudo, de 1975, resume a questão. Abrindo aspas para João Cabral de Melo Neto. Preferir a pantera ao anjo, condensar o vago em preciso. A primeira coletânea se chama Hilke, Poesia Coisa, a segunda Coisas e Anjos de Hilke. Posteriormente, a coletânea feita por Augusto de Campos, na qual está incluído o poema A Pantera, mencionado por Cabral, testemunha essa mudança de foco na recepção que abrange assim os caminhos diversos trilhados pelo autor de Sonetos a Orfeu. Além de ter sido um dos grandes poetas do século XX, Hilke escreveu muitos textos importantes em prosa, entre eles seu único romance, Os Cadernos de Malte Laurenspreck. Nesses textos são encontrados os elementos que marcaram sua poesia. O aspecto metafísico, elaborado com uma visão pessoal da religião nas histórias do Bom Deus, por exemplo. A valorização do aprendizado do olhar sobre a superfície das coisas, teorizada em Rodin, livro que reúne seus 2 ensaios sobre o escultor francês, de quem o autor chegou a ser secretário em Paris. No entanto, entre as obras em prosa de Hilke, destacam-se também suas cartas de alta densidade poética que revelam com clareza simplicidade e paciência, toda a riqueza de seu pensamento sempre gravitando em torno da criação artística, de suas fontes, experiências e consequências. Como poucos escritores, Hilke soube fazer da correspondência com diversos interlocutores, a qual dedicava muitas e muitas horas, um exercício de reflexão e mesmo de criação poética. Esse cuidado e essa dedicação justificaram a publicação póstuma por parte de algumas das pessoas com quem ele se correspondeu, de várias de suas cartas. Deve ser mencionada para exemplificar a correspondência com a célebre intelectual Luandré Salomé, assim como as cartas sobre Cézanne, trocadas com a artista plástica Clara Hilke, esposa do escritor. A beleza da prosa de Hilke e a riqueza de seu pensamento se revelam plenamente nas cartas a um jovem poeta, destinadas originalmente ao jovem Franz Xavier Capus, que as publicou em 1929, apenas 3 anos após a morte de seu interlocutor. As considerações e os conselhos ponderados em resposta às inquietações do jovem que ambicionava ser poeta vão muito além da dimensão pessoal, de modo que os textos fazem sentido sem a necessidade de ler as cartas a que eles respondem. Nas palavras de Hilke, escritas há aproximadamente 100 anos, brilha e salta aos olhos a atenção dedicada do poeta observador. Seu universo de questões, de experiências, à luz do olhar que faz de seu texto uma invocação, como a dos belos versos finais de Torso Arcaico de Apolo, na tradução de Manuel Bandeira. Vamos abrir aspas para Hilke na voz da versão dada por Manuel Bandeira. Não fosse assim, seria estátua uma mera... Desculpa, minha gente. Vamos de novo. Manuel Bandeira traduzindo Hilke. Não fosse assim, seria essa estátua uma mera pedra, um desfigurado mármore, e nem já resplandecera mais como pele de fera. Seus limites não transporia desmedida, como estrela, pois ali ponto não há, que não te mire. Força é mudares de vida. Bom, o Pedro Susskind escreveu isso no Rio de Janeiro, 14 de março de 2006. Cartas a um jovem poeta. Introdução.
Era o final de outono de 1902, sentado no parque da Academia Militar de Wiener Neustadt, sob castanheiros altíssimos. Eu estava lendo um livro. De tão profundamente mergulhado na leitura, mal notei quando o único não oficial entre os nossos professores, Horaksek, bondoso e erudito capelão da academia, aproximou-se de mim. Ele pegou da minha mão o volume, observou a capa e balançou a cabeça. Poemas de Rainer Maria Rilke? Perguntou pensativo. Folheou o livro, acompanhou um ou outro verso, lançou um olhar distraído para o vazio e, por fim, fez um gesto de assentimento com a cabeça. Então, o aluno Rainer Rilke se tornou um poeta. Foi assim que fiquei sabendo de algumas informações acerca do jovem pálido e magro que os pais haviam inscrito havia mais de 15 anos na escola militar de St. Pölten, a fim de que ele viesse a ser um oficial. Naquele tempo, Horaksek exercia sua função nessa escola e ele ainda lembrava muito bem do antigo aluno. Descreveu-o como um rapaz quieto, sério, muito talentoso, que gostava de se manter afastado dos outros, suportava com paciência o constrangimento da vida de internato. E após o 4º ano, passou junto com os colegas para a Escola Superior Militar, que ficava em Marchwiekeren. Ali ficou evidente que a sua resistência física não era suficiente para seguir a carreira. Por isso, seus pais o tiraram da instituição e lhe permitiram que continuasse os estudos perto de casa, em Praga. Horaksek não sabia dizer como a sua vida havia caminhado desde então. Depois dessa conversa, é compreensível que eu tenha decidido naquela mesma hora enviar minhas tentativas poéticas a Rainer Maria Rilke e lhe pedir sua avaliação. Ainda antes de fazer 20 anos e no limiar de um emprego que eu sentia contradizer minhas inclinações, tinha esperança de que, caso alguém pudesse me compreender, seria o poeta Mirzo Ferrer, para celebrar-me. Em 1899, na coletânea de poemas posteriormente publicada pelo autor, com alteração sob o título de Die Frühen Gedichte, os primeiros poemas. Escrevi para acompanhar meus versos uma carta na qual me expunha sem reservas com uma abertura que escapava ao meu controle de maneira que nunca fizera antes e nunca voltaria a fazer para qualquer outra pessoa. Várias semanas passaram até que a resposta chegasse. A carta pesada, lacrada com selo azul, tinha o carimbo do Correio de Paris e exibia no envelope as mesmas letras claras, belas e seguras que o texto fora escrito da primeira à última linha. Com isso, teve início minha correspondência regular com Rainer Maria Rilke, que durou até 1908, diminuindo gradativamente, porque a vida me impeliu para regiões das quais o cuidado terno, delicado e tocante do poeta havia pretendido justamente me resguardar. Mas isso não é importante, só são importantes as 10 cartas que seguem, importantes para o conhecimento do mundo em que Rainer Maria Rilke viveu e criou, e importantes também para muitos dos que crescem e se transformam hoje e amanhã. Quando fala alguém grandioso e único, os pequenos têm que se calar. Berlim, junho de 1929, Franz Xavier Capus. Então, a primeira carta das 10 que ele falou, do próprio Rainer Maria Rilke, escrita em 17 de fevereiro de 1903, de Paris. Prezado Senhor, sua carta só me alcançou há poucos dias. Quero lhe agradecer por sua grande e amável confiança, mas é só isso que posso dizer. Não posso entrar em considerações sobre a forma de seus versos, pois me afasto de qualquer intenção crítica. Não há nada que toque menos uma obra de arte do que palavras de crítica. Elas não passam de mal-entendidos mais ou menos afortunados. As coisas em geral não são tão fáceis de aprender e dizer como normalmente nos querem levar a acreditar. A maioria dos acontecimentos é indizível. Realiza-se em um espaço que nunca uma palavra penetrou, e mais indizíveis do que todos os acontecimentos são as obras de arte. Existências misteriosas cuja vida perdura ao lado da nossa que passa. Fez essa observação prévia, posso lhe dizer ainda que seus versos não possuem uma forma própria, mas apenas indicações silenciosas e veladas de personalidade. Sinto esse tipo de indicação de modo mais claro no último poema Minha Alma. Ali algo de próprio quer ganhar expressão. E no belo poema A Leopardi, talvez se desenvolva uma espécie de afinidade com aquele grande solitário. Apesar disso, os poemas ainda não são independentes, não têm autonomia,
Mesmo o último e o dedicado a Leopardi, sua carta amável que os acompanha, não deixou de me esclarecer alguma insuficiência que senti ao ler seus versos, sem, no entanto, ser capaz de designá-la pelo nome. O senhor me pergunta se os seus versos são bons. Pergunta isso a mim. Já perguntou a mesma coisa a outras pessoas antes? Envia os seus versos para revistas? Faz comparações entre eles e outros poemas e se inquieta quando um ou outro redator acusa ou recusa suas tentativas de publicação. Agora, como me deu licença de aconselhá-lo, peço para desistir de tudo isso. O senhor olha para fora, e é isso, sobretudo, que não devia fazer agora. Ninguém pode aconselhá-lo e ajudá-lo, ninguém. Há apenas um meio, volte-se para si mesmo. Investigue o motivo que o impele a escrever. Comprove se ele estende as raízes até o ponto mais fundo do seu coração. Confesse a si mesmo se o senhor morreria caso fosse proibido de escrever. Sobre tudo isso, pergunte a si mesmo na hora mais silenciosa de sua madrugada: preciso escrever? Desenterre de si mesmo uma resposta profunda, e se ela for afirmativa, se o senhor for capaz de enfrentar essa pergunta grave como forte e simples, preciso, então construa sua vida de acordo com tal necessidade. Sua vida tem de se tornar, até na hora mais indiferente e irrelevante, um sinal e um testemunho desse impulso. Então se aproxime da natureza, procure como o primeiro homem dizer o que vê e vivencia e ama e perde. Não escreva poemas de amor. Evite a princípio aquelas formas que são muito usuais e muito comuns. São elas as mais difíceis, pois é necessária uma força grande e amadurecida para manifestar algo de próprio, onde há uma profusão de tradições boas, algumas brilhantes. Por isso, resguarde-se dos temas gerais para acolher aqueles que seu próprio cotidiano lhe oferece. Escreva suas tristezas e desejos, os pensamentos passageiros e a crença de alguma beleza. Descreva tudo isso com sinceridade íntima, serena, paciente, e utilize para se expressar as coisas de seu ambiente, as imagens de seus sonhos e os objetos de sua lembrança. Caso seu cotidiano lhe pareça pobre, não reclame dele, reclame de si mesmo. Diga para si mesmo que não é poeta o bastante para evocar suas riquezas, pois para o Criador não há nenhuma pobreza em nenhum ambiente pobre e insignificante. Mesmo que estivesse em uma prisão, cujos muros não permitissem que nenhum dos ruídos do mundo chegasse a seus ouvidos, o senhor não teria sempre a sua infância, sua riqueza preciosa, régia, esse tesouro de recordações? Volte para ela a sua atenção. Procure trazer à tona as sensações submersas desse passado tão vasto. Sua personalidade ganhará firmeza, sua solidão se ampliará e se tornará uma habitação à meia luz, da qual passa longe o burburinho dos outros. E se deste ato, de se voltar para dentro de si, desse aprofundamento em seu próprio mundo, resultar em versos, o senhor não pensará em perguntar a ninguém se são bons versos. Também não tentará despertar o interesse de revistas por tais trabalhos, pois verá neles seu querido patrimônio natural, um pedaço e uma voz de sua vida. Uma obra de arte é boa quando surge de uma necessidade. É no modo como ela se origina que se encontra seu valor, não há nenhum outro critério. Por isso, prezado Senhor, eu não saberia dar nenhum conselho senão este: voltar-se para si mesmo e sondar as profundezas de onde vem a sua vida. Nessa fonte o senhor encontrará a resposta para a questão de saber se precisa criar. Aceite-a como ela for, sem interpretá-la. Talvez ela revele que o senhor é chamado a ser um artista. Nesse caso, aceite sua sorte e a suporte, com seu peso e sua grandeza, sem perguntar nunca pela recompensa que poderia vir de fora. Pois o Criador tem de ser um mundo para si mesmo e encontrar tudo em si mesmo e na natureza da qual se aproximou. Mas talvez, depois desse mergulho em si mesmo e em sua solidão, o senhor tenha de renunciar a ser poeta. Basta, como foi dito, sentir que seria possível viver sem escrever para não ter mais o direito de fazê-lo. Mesmo assim, não terá sido em vão o exame de consciência que lhe peço. Seja como for, sua vida encontrará a partir dele caminhos próprios e que eles sejam bons, ricos e vastos. É o que lhe desejo do mais que posso manifestar. O que ainda devo dizer ao senhor?
Parece-me que tudo foi enfatizado de maneira apropriada. Por fim, gostaria apenas de aconselhá-lo a passar com serenidade e seriedade pelo período de seu desenvolvimento. Não há meio pior de atrapalhar esse desenvolvimento do que olhar para fora e esperar que venha de fora uma resposta para questões que apenas o seu sentimento íntimo talvez possa responder na hora mais tranquila. Foi para mim uma alegria encontrar em sua carta o nome do professor Horacek. Guardo uma grande estima por esse amável sábio e uma gratidão que se mantém através dos anos. Por favor, mencione a ele o que sinto. É muita bondade que ainda se recorde de mim e sei apreciá-la. Devolvo também os versos que o senhor me confiou amigavelmente e lhe agradeço mais uma vez pela grandeza e pela cordialidade de sua confiança, de que procurei me tornar um pouco mais digno do que realmente sou, como um estranho, por meio dessa resposta sincera, feita da melhor maneira que pude, com toda devoção e toda simpatia. Rainer Maria Rilke.